Feliz martes para todos, ¿cómo se encuentra? Bien. Hoy vamos a hablar sobre yoga, que significa purificar evolucionando, o sea, transformar a través de las purificaciones. Porque la humanidad no conoce esa teoría de Meishu Sama, no conoce. Entonces, tenemos muchos portadores de Ohikari que también no conocen y sufren, ¿no? Sufren. Sufren ¿por qué? Porque não sabem o que é a purificação, não aceitam a purificação e tampouco agradecem. Mesmo pessoas, não, de 30, 40 anos já de Ohikari sofrem, não purificam, estão sofrendo. Muitos sofrem e fazem outros sofrer, fazem a família sofrer. Não têm nem mérito para partir ao mundo espiritual, porque não têm discernimento. Disse que dedicou toda a vida, pero não salvou vidas. Não ajudou pessoas, não ofrendou à altura de lo que tinha, não conseguiu perdonar, não conseguiu agradecer. Então, sofre, sigue sofrendo. Quando uno purifica, não, uno entra em la aceptação, acepta. Por isso a palavra yoga, yo é purificar e cá transformar-se. Então, eu aceito, me transformo, agradeço, aprendo. Porque estou limpiando para evolucionar, para alcançar a felicidade. Este é o trabalho, não? Quando eu sufro, sufro porque não aceito. Então, ao não aceitar, não aprendo. Não aceito, não aprendo, não agradeço, me quejo todo o tempo, juzgo todo o tempo. Então, sufro. Ao sofrer, evoluciono e transformo em uma pessoa infeliz. Esta infelicidad es debido al ego, es debido a su ego, por las máculas. Por eso, antes de la transmisión de la luz, del Señor de la Luz, el lloré. Después, al final, también quería hablar algo más con ustedes sobre preguntas que me lo enviaron sobre el asunto de ayer de centralizar en Dios, no en el hombre, de personas que se alejan, personas que hablan mal, personas que quieren destruir, personas egoístas materialistas. Pero después, al final, mientras tanto, póngase tranquilos, tranquilas, ¿no? Vamos a hacer una entrega, una mentalización de entrega. Vamos a inhalar la luz. Inhalar la luz. Pare un poquito, pare todo lo que está haciendo. Para. Son 20 minutos, nada más. 20 minutos, escucha todo lo que voy a decir. Inhala luz. Va, inhala. 1, 2, 3. Está entrando luz. Exhala gratitud. Inhala luz. E exhala resistência. Inhala luz. Exhala compaixão e amor. Qué rico, ¿no? Ahora repetimos. Señor de la luz, hoy me coloco delante de tu presencia. Reconozco que durante muito tempo objetivé al hombre, objetivé palavras, objetivé ofensas, objetivé situações egoístas e materialistas. Pero hoy decido objetivarte a ti, Supremo Dios,
Compreendo que nada ocurre fuera de tu voluntad. Nada es casualidad. Nada es injusto. Todo es purificación. Las personas que me causan incomodidad também são instrumentos para mi crescimento e evolução. Mis familiares, mis amigos, mis padres, mis parejas, todas as pessoas são instrumento de mi crescimento. As críticas que me duelen revelam apegos que devo soltar. As perdas que me inquietam desprendem de mi ego. Senhor de la luz, Meishu Sama, se alguma pessoa me ha herido, hoy la entrego em tus manos. No la juzgo, no la condeno, no la defino. Hoy la libero, porque si la defino, limito tu obra. Si la condeno, interfiere en tu dominio. Comprendo ahora. El mal no vence al bien. La purificación no es castigo, es limpieza. Agradeço, incluso a quienes me desafían. Agradeço, incluso a quienes me contradicen. Agradeço, incluso a quienes me incomodam e me abandonaram e me traicionaram. Eles pulam meu coração. Eles revelam meu orgulho oculto. Eles me ensinam humildade. Ó Supremo Deus, purificar meu pensamento, sentimento e minha vontade. Se busquei aprovação, purifíquelo. Se busquei reconhecimento, purifíquelo. Se decidi mi ego, purifíquelo. Se defendi mi ego, purifíquelo. Que mi centro, que mi fe no sea el hombre, que mi fe, que mi obra sea tu obra, Señor de la luz. Hoy entrego mis conflitos, mis resentimientos, mis expectativas, mis heridas emocionales invisibles, porque sé que todo es purificación, todo es oportunidad de elevación, todo es enseñanza. Que eu pueda ver com tus ojos, que eu pueda actuar com tu serenidade, que eu pueda servir sem interesse próprio. Se alguém me causa dificuldade, permítame responder com gratidão. Se alguém me hiere, permítame responder com perdão. Se alguém me provoca, permítame responder com equilíbrio. Senhor de la luz, haz de mi hogar um verdadeiro hogar de luz. Que em minha mesa familiar não haja juízo, sino compreensão. Que não haja orgulho, sino serviço. Hoy compreendo. Quando objetivamos a Deus, o homem se ordena. Quando o homem se ordena, a família se harmoniza. E quando a família se harmoniza, nasce o paraíso. Senhor de la luz, gracias por cada purificação, por cada desafio, por cada persona que me ajuda a crescer. Entrego todo em tus manos, confio em todo e agradeço por todo. Senhor de la luz, Supremo Deus, muitas graças. Inhalamos a luz, cerramos os ojos. E que o perdão e a gratidão se manifeste em cada ser ligado a nós por os hilos espirituais e que cada sofrimento se transforme em purificação. E se viremos, orei.
Gracias. Inhalamos luz, exhalamos gratitud. Ten tempito, un tiempo, escucha, vamos a estudiar algo, porque si no, después lo escucha, ¿no? No hay problema. Yoka, purificar. Entonces, reflexionemos, ¿purificamos o sufrimos? Meishu Sama siempre decía que a él no le importaba él ir para el infierno, ¿no? Si él se dedicara en salvar personas. El mundo hoy vive un egoísmo, un materialismo muy intenso. El mundo está más egoísta. Pero Meishu Sama, después de la Segunda Guerra Mundial, Meishu Sama también sufrió mucho por ese egoísmo y materialismo de los japoneses. Y había una persona que le preguntó, ¿debemos preocuparnos por nuestra propia salvación antes que por la de los demás? Y Meishu Sama responde, yo no pienso ni un poco en ser salvado para el paraíso. Por el contrario, me decía que el mayor número posible de personas sean salvadas para el paraíso. Y para eso, aunque yo esté en el infierno, no me importa. Cuando el ser humano se coloca en primer lugar, lucha por sí mismo. Naturalmente, esto es fácil liberarse completamente de ese impulso, pero sabiendo que no debe hacer nada para sí propio, logra ser perspicaz y generoso. Las personas generosas progresan, las mezquinas fracasan. Entonces, Meishu Sama escribió pós-guerra, ¿no? Esta enseñanza. Porque, claro, todo mundo quería mejorar su vida, salvarse a sí mismo. Un país destruido, Meishu Sama dijo, no, no importa, vamos a poner nuestro sentimiento en la mano de Dios y pensar en la salvación de otras personas. Pense en un país devastado por una guerra. Hambre, enfermedades, conflitos sociales, todo, todo, todo. Es un juicio final, fin del mundo, ¿no? Entonces, Meishu Sama se dedicaba a pensar y actuar por la felicidad de otras personas. Y como Meishu Sama era atacado constantemente, ¿no? Él decía, te preguntaron, cuando hablan mal de nosotros, ¿qué debemos actuar? Meishu Sama respondía, antiguamente, cuando me decían, hablaron mal de usted, yo soltaba carcajadas, dirá Meishu Sama. Incluso hoy, cuando hablan mal de mí, me causan gracia, dice. Siento pena por personas así. No percibe que pierden el entusiasmo actuando de ese modo. Dios protege a las personas y Él realiza todo. Escuche qué interesante eso. Está ahí. Dios protege a las personas y Él realiza todo. Basta tener una fe simple y verdadera. Preocuparse demasiado por lo que dicen las personas es inútil. Es inútil. Por eso esa, ¿no? Enseñanza objetivar a Dios y no al hombre. No importa, familia, hoy día que yo estoy ahora ahí con ustedes en internet, ¿no? Dentro de esos 9.000 seguidores, hay muchos odiadores, los hunters, ¿no? Los odiadores, no importa. Miembros, familia, que critican, hablan mal, no importa. Lo importante es que Dios protege a las personas que tienen una fe simple y verdadera. Y preocuparse por lo que dirán o por lo que están diciendo es inútil. Tenemos que seguir eso de Meishu Sama. ¿Cómo discernir cuando algo parece religioso, pero no lo es? Meishu Sama. No todo parece, no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Las influencias más peligrosas están dentro de las organizaciones y se mezclan con los fieles. Es necesario hacer el propio juicio y discernir lo que verdaderamente proviene de Dios. Entonces aquí Meishu Sama está diciendo que las fuerzas contrarias también están dentro de las instituciones y manifestan en los directores, en los miembros, en todas las personas. Manifiestan. Entonces, muchas veces la persona piensa, ¿no? Que está haciendo un bien para la institución o está haciendo mal. ¿Qué es ser del agrado de Dios, Meishu Sama? Es salvar personas, salvar el mayor número posible de enfermos y hacerlos saludables.
aunque salvemos una sola persona, estaremos en su agrado. Si son 10 o 100, aún más. Si pensamos de manera complicada, se vuelve complicado. Si pensamos de manera simple, se vuelve simples. 1952, entonces ya había pasado 7 años de no posguerra. Entonces mi chama decía, seamos del agrado de Dios, vamos a ayudar a los enfermos, a ayudar a los que están pasando hambre. Entonces mi chama estaba, que fuera una sola persona, mi chama ya decía que estamos siendo del agrado de Dios. Entonces hay personas que muchas veces estuvieron en las organizaciones, ¿no? Pero no salvaron, no encaminó, no curó a nadie, no tiene experiencia de llorar. Por eso criticam por não saberem, não? São pessoas débeis de fé que não têm a Deus nem gratitud a sua obra, não? Porque no início ocorrem muitas curações e logo diminui. Michusama. Quando a pessoa pratica com reverência, ocorrem muitas curas. Pero quando transmite pensando, já sou importante, isso não sucede muitas curas, porque isso é presunção. Quando se atua com humildade, se corresponde com a vontade de Deus. Quando se pensa, já está bem, surge um obstáculo. Então, não é nossa obra, não é nossa luz. Não somos nós que sanamos, é a luz direta do Supremo Deus. Não? Quando pensamos, já tenho título, já sou importante, essa presunção destrói tudo, não é certo? Devemos temer a Satanás? No me gusta mucho hablar ese nombre, ¿no? Pero sería Yashin, fuerza contraria. Pero sí, Meshusama dice que ellos existen. Y Meshusama dice, el mal no vencerá al bien. Al final, el bien vencerá, aunque ahora parezca lo contrario. No se debe temer a Satanás. Es un gran error decir que tal persona es el diablo. Eso infringe el dominio de Dios. Ahí dice Meshusama. Entonces, eso no es tan importante, porque el mal no vencerá el bien, dice. Debe evitarse contacto con otras religiones. Me llama. Las religiones débiles evitan contacto por miedo. Nuestra institución no actúa así. Es mejor convivir con otras religiones. Si existiera una religión superior, sería correcto ir hacia ella. Si no la hay, debemos dedicarnos plenamente a nuestra Mesías Kyo. Nuestro trabajo es transformar lo maligno y benigno. Si evitamos a Satanás, no podremos transformá-los em bem. Então, muitas pessoas dizem, ah, porque não, esse membro te traicionou, você foi a outro lado, desistiu, a hora é isso. Não importa. Se ele encontrar algo melhor, me chama, deixa livre. Por isso, todos nós somos pessoas livres perante Deus. Se encontramos algo melhor, devemos seguir o que nosso instinto está dizendo, nossa intuição. Pero, se não há, Mirsama disse, deve dedicar-nos a nossa instituição. Então, como estudamos ayer, não? Membros que passam de um grupo a outro grupo. É porque não tem fé. Pensa que vai encontrar algo melhor do outro grupo. Pero, al final, encontram pessoas, dirigentes igual, com mácula. É como eu, por exemplo, não? Quando me enviaram, desde 1997, me enviaram a Bolívia. Então, já durante 7 anos hicimos difusão. Depois, como houve um crescimento, vim à Argentina. Quando cheguei à Argentina, não, no grupo que estava, não havia nadie, porque estavam purificando, havia um conflito grande, estavam purificando. E, através de Jorei, fomos crescendo. E, graças a que eu fui formado, em verdade, eu fui formado como sacerdote por la Sekai Kyusei-kyo em Japão, não? Então, ayer hasta recibí un mensaje interesante, ¿no? Está en el grupo 51 y mi grupo es 19. Pasaron muchos años de formación, ¿no? Cuando yo llegué a la Argentina, ¿no? La persona que está encargada hasta hoy ni creía en Dios, ni creía en Meixo-sama, ¿no? No tenía ahí como una nueva empresa, pero gracias a otros ministros, a otros sacerdotes, essas pessoas se formaram. Hoje são as que dirigem a esses grupos.
Después luego me enviaron a Bolivia para construir una institución, porque yo participé en la construcción de Guarapiranga, ¿no? Con mi grupo, Soro Sagrado de Guarapiranga. Construimos en Bolivia, construimos aquí en Argentina, y el grupo hizo nombre. Ahí volví, me enviaron a Bolivia para construir, pero bueno, entró luz y descubrí que era una estafa, que era un engaño, que era una traición. Bueno, como había una purificación en Japón con la familia Okada, yo también entré en esta purificación y me desligué de este grupo y me juntei con el grupo Miroco, ¿no? Grupo Luz del Oriente en Brasil. Entonces, siempre purificando, siempre purificando. Ahora quiero, junto con los miembros, construir ese grupo Canon, construir la sociedad Arte de Llorei en la Argentina. Solo que en eso vienen personas puras e impuras. Y aquí Meshama dice algo interesante. Debemos rechazar las personas consideradas impuras. Meshama dice, la religión existe justamente porque hay personas impuras. La iglesia existe para recibirlas y tornarlas puras. Escute que interesante. No es propio de la verdadera religión cerrar las puertas. Por eso, acá nosotros recibimos de todos los grupos. Todos los grupos vienen hacia nosotros. Están abiertas las puertas. Porque ellas llegan impuras y la tornamos puras. Después regresan, algunos regresan a su grupo. Mejores, ¿no? Quizás sea nuestra misión. Entonces, ¿por qué debemos, né, estar vigilantes? Aqui, perguntaram a Meishu Sama, como devo manter a vigilância espiritual? Meishu Sama respondeu, existem milhões de espíritos que tentam desviar a fé. Não se pode descuidar nenhum instante. Deve manter o sentimento de estar em meio da espalda. Mira, 1951. Então, existem milhões de espíritos que tentam desviar a fé. É isso que ocorre quando uno não entende a purificação, quando uno não transmite Jorei, quando seu hogar não é um hogar de luz, quando seu coração está dolido, herido por el egoísmo e materialismo. Então, estes espíritos malignos entram na consciência, entram no coração. E aí é onde se debilita e é onde causam problemas, não? Onde causam problemas. Então, muitas pessoas preocupadas, não? Porque pessoas que chegam, outros que se vão, né? Ministros que se formam e se vão. Eu já estou já acostumado a las purificações. Agradeço, Deus me hace perfeccionar, me hace perfeccionar. Então, se todo mundo é livre, como diz Meshama, se existir uma religião superior, seria correto ir hacia ella, não? Se não la hay, debemos dedicar em nuestro grupo, nuestra Mesías Kyodise. Entonces, nosotros precisamos, ¿no? Concientizar de que todo es purificación, tal como hicimos la mentalización, ¿no? No objetivar al hombre, sino a Dios, sino a Dios. No juzgar a essas pessoas, não condená-las. Agradecer a todas. Agradecer, não buscar a aprovação. Por isso, vamos seguir construindo a obra de Canon na Argentina junto a los seguidores, ¿no? A los membros que nos siguen. Vamos seguir formando hogares de luz, formando hogares de luz para transformar o sofrimento em uma purificação. Transformar o dolor em purificação, em gratitud. Porque gratitud genera la gratitud. Assim que não nos preocupemos que não hablam, que dizem, que não dizem. Assim como a instituição,
assim como a família, assim como em el trabalho. Não quedemos presos a isso. Se vamos ligar-nos à luz do Senhor de la luz, Meishu Sama. Porque se estamos ligados a Meishu Sama, vou estar mais ligado a Deus Criador. Esse é nosso trabalho, ligar-nos à luz do Deus Criador. Esta é a obra de Meishu Sama. Por isso, é importante, não, formar o hogar de luz e lo urgente é aumentar os transmissores de Jorei cerca de seu barrio, cerca de sua casa, porque donde está o dolor, aí temos que estar nós, os transmissores de Jorei, em el barrio, em la casa, em el trabalho, para entender que todo está bajo el comando de Deus para purificar, para evolucionar. Então, se vamos agradecer, vamos inalar a luz e exalar a gratidão, tá bem? A las 13 vamos a Sejorei, depois à noite, não? Aí por meeting, aí depois envio o link. E não nos preocupemos, vamos transformar o dolor em purificação. E é importante venir hasta la sede, não só em las cerimônias, pero também uma vez a cada 15 dias, a receber a luz, a dedicar. Tá bem? Vou marcar a entrevista para que venham a receber Jorei. A receber Jorei, ganhar força para transformar esse sofrimento em purificação. Porque, al final, ayer justo, não? Papá de uma amiga faleceu. Quando chega lá a hora, se não aceptamos, se não hicimos nada, passamos por esta vida sofrendo, sem ser feliz, sem agradecer, não? E não entendendo a vontade do Supremo Deus para cada um de nós. El Shimei, como eu sempre hablo, a missão. E el Ikigai, que é o propósito. Nosso único propósito é ser feliz como indivíduo e ajudar a la obra del Supremo Deus juntamente Sama, tá bem? Feliz jornada para todos, nos vemos mais tarde. Graças.